Até agora não apareceu ninguém. Pronto, agora vou começar. Boa noite, prezados irmãos. Já tem alguém presente? Aparece ali na tela. Está aparecendo agora. Aline Portão, boa noite. Boa noite, Aline. Luiz Cláudio. Lenice, Kika, seja bem-vinda. Associação Espírito Caminho da Luz, boa noite a todos, paz e luz. Isso é Claudeci, que está dando essa informação. Eliane Albuquerque, seja bem-vinda, prezada irmã. A Associação Espírito Caminho da Luz, sejam todos bem-vindos. Maria Nália Vanelli, Deus te abençoe. Lixe faz presente. É a Nália. Lixe faz presente. Sim. Mari Souza. Li está assistindo, ok. Melhorou a situação. Maria José, seja bem-vinda, prezada irmã. Bom, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, direcioná-lo ao Senhor do Universo, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite maravilhosa, a fim de trabalhar na sua vinha, distribuindo o ensinamento do seu Evangelho redivivo, lições extraordinárias que deve ser colocado dentro de cada mente, cada cabeça, cada pensamento, a fim de buscar as lições necessárias para a nossa evolução espiritual, fazendo dessas instruções os bens maiores, a fim de que possamos cada vez mais nos tornarmos criatura mais evoluída, praticando o amor, a fim de um dia chegar até o Senhor do Universo, nosso Pai e Criador de todas as coisas. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. Prezados irmãos, o tema que eu dei para Claudeci foi de quê? Da justiça e do amor, né? Justiça porque tudo que nós praticamos, a justiça está conosco, seja as boas obras, ou seja, as faltas praticadas por cada um de nós, os nossos erros, nossas más ações. Então isso também configura algo para
cumprimento de nossa responsabilidade com Deus. Mas vamos trabalhar aqui o Evangelho. Caridade para com os criminosos. Eu estou fazendo essa leitura, esse trabalho do Evangelho, com relação ao tema, porque aquelas criaturas que hoje nós vamos, são duas personagens, ou seja, dois personagens, que passou pela Terra nos idos 870 anos antes de Jesus, veja que é um tempo distanciado, mas que eles se fazem presente na nossa vida, na atualidade. Para começar, vamos ler Caridade para com os criminosos, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Por onde é que deve a caminhada de início do ser humano? Onde é que nós devemos plantar essa responsabilidade de nos tornarmos criaturas melhores? Nós precisamos de alguém que nos dá a oportunidade para o nosso aparecimento na Terra com um corpo físico. Essas pessoas é um casal, o pai e a mãe. Posteriormente, vêm os irmãos, e essa família cresce. E nós começamos a dar o ponto de partida entre esses entes queridos. É preciso, no dia de hoje, com esta habilidade do conhecimento através do Evangelho, plantar a nossa semente de acordo com os ensinamentos de Jesus, começando dentro do nosso lar. Embora sabemos que cada espírito que reencarna num seio familiar, ele traz consigo situações de outrora, de atos praticados, que traz consigo débito do passado. Por isso nós separamos aqui esse tema, caridade para com os criminosos, porque, prezados irmãos, eu, Claudivan, não sei que eu tenho na minha lista de responsabilidade do mundo espiritual situações inadequadas do passado, que construí para mim mesmo talvez situações iguais a um dos criminosos, que consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu digo sempre que eu, Claudivan, sou tão pequenininho, que estou começando a minha escalada para condição melhor espiritual a partir de agora. Não sei o meu passado, as minhas encarnações, aquilo que eu pratiquei, porque Deus não permite que essa lembrança possamos trazer conosco numa nova reencarnação. Então, eu não tenho certeza daquilo que fui, dos atos que eu pratiquei no passado. E por isso é que eu vou trazer duas figuras importantes, que é Elias e também Judas Iscariotes.
Então, como criaturas que somos de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, se nós mudarmos de condições. Se fomos uma pessoa que criava muito atrito, muitas brigas, muita desavença, essa criatura tem que passar pelo crivo da dor para aprender a ser uma criatura menos animalizado. E assim sucessivamente, ele vai conquistando o espaço de acordo com sua condição espiritual de ontem e também de hoje. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como falta leve considera. Veja só, há tantas coisas que nós praticamos neste mundo que não chega em nossas mentes, que nós tínhamos praticado um crime contra nós mesmos. São situações, às vezes, dentro do próprio lar. Você não pegou um instrumento cortante, não pegou numa arma, mas usou palavras, que veio ferir pessoas, parentes ou amigos, e que essas palavras não se passaram, continuam bem vivas, levando a cada um de nós a pagar o preço caro pelo título que nós conseguimos construir. Quando eu digo título, é um título de dívida. Portanto, Jesus, aquele que nos ama, trouxe à terra esse instrumento de amor e de caridade, que essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que através dela nós vamos galgando, através das instruções, os meios necessários para que nós possamos mudar a nós mesmos. Então, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de cada um de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o nosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. És tão próximo, já se faz presente, os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas,
amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros, infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre nós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos à verdadeira lei de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Essa foi a leitura do Evangelho na noite de hoje, né? Mas vamos trazer a figura, como já falei, de Elias. Posteriormente, de João Batista, ou seja, Elias, que veio na condição de João Batista, né? E muitos anos depois, aconteceu o fato já dos vossos conhecimentos, que está na pessoa de Judas Iscariotes. Mas vamos lá conhecer um pouquinho do Evangelho de Jesus. Lá em Malaquias, que é a Bíblia Sagrada, quando era o primeiro livro que eu me dedicava a estudar, há anos já distantes, e foi ali que eu busquei exatamente conhecer, primeiro, a reencarnação, logo de início da leitura do livro, na época de Adão e Eva com seus filhos. Estudando mais, fui encontrar informações da nossa necessidade da reencarnação, que é uma coisa básica entre nós. Nascer, crescer, morrer, renascer. Crescer, evoluir, é o nosso tema de avançar sempre em busca da nossa verdadeira felicidade. Então, esses ensinamentos nós encontramos diretamente, prezados irmãos. Deixa eu dar aqui uma boa noite para uma querida amiga, Clarisete Souza. Parabéns, Vanzinho, pela mensagem. Coisa boa. Deus te abençoe, minha querida. É Clarisete Souza, prima da minha esposa Ceci. Se faz presente, ela e o esposo. Faz tempo que eu olhava a nossa amiga, que via de perto assim. Então, em Malaquias, traziam uma mensagem avisando para as criaturas terrenas que Elias voltava antes do grande sol. Esse grande sol seria Jesus, mas que Elias há muitos anos havia morrido, desencarnado, como nós tratamos a questão da morte, e 75 anos se passaram, estava o Elias retornando ao mundo físico, na pessoa de João Batista. Qual o pecado de Elias, prezados irmãos? Elias, como profeta,
não cuidou da sua responsabilidade com que Deus, através de Moisés, já tinha dado as informações, está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, umas da mensagem: não matarás. Ninguém tem direito de tirar a vida do seu irmão. Mas Elias desobedeceu essa questão, está lá nos 10 mandamentos. E por motivo outros, ele junto com os seus comandados, passou ao fio da espada 450 homens de Baal. Baal era uma espécie de religião, que existia na época. E assim cometeu o crime. Voltando para o mundo espiritual, teve que passar pelo crivo, embora como profeta na terra, naquela época, e retornando para o mundo espiritual, levou consigo esse débito tamanho. Foram 450 homens de Baal, que é uma espécie de religião que ele não aceitava, mas lá no Decálogo está dizendo: não matarás. Mas ele praticou crime, e esse crime ficou anotado dentro da própria consciência dele ou de cada um de nós, de acordo com as nossas quedas, a nossa falta de atenção para conosco mesmo. O que foi que ocorreu com João Batista? Nasceu na família de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria. Então, nasceu na condição de primo também de Jesus. Só que, naquela época da vinda de Jesus, embora ele veio antes de Jesus, 6 meses antes de Jesus, reencarnou na pessoa de Isabel, e a vida continuou. Trazia ele consigo outra mentalidade na condição de espírito, porque lá no mundo espiritual ele observou os crimes que tinha cometido. Aí vem o arrependimento, o dever para consigo mesmo de assumir aquela responsabilidade dos seus atos, e que essa responsabilidade não podia passar em branco. O que foi que ocorreu com João Batista, que estava no deserto, pregando, ensinando, batizando no Rio Jordão, dando orientações a todas aquelas criaturas que se aproximavam dele, a fim de que pudesse dar os conselhos necessários para que cada criatura daquela que se fazia presente a ele, recebendo essas orientações para o seu bem-estar espirituais, a fim de que não produzisse da mesma forma que ele praticou no passado, que procurasse andar no caminho reto, no caminho do bem e do amor ao próximo, conforme a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como débito tem que haver o pagamento, a prova estava plantada e ele foi acometido da mesma situação, degolado por ordem de Herodes. Então aqui se faz, aqui se paga, prezados irmãos. Jesus veio nos ensinar o amor.
veio nos ensinar a saber caminhar nesse mundo de prova e de expiações, para que cada vez mais, através dessa melhor intenção de buscar o Evangelho de Jesus dentro daquele programa direcionado para o bem-estar da humanidade terrena, conforme ele disse aos discípulos: está chegando o momento de eu retornar para meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Pedirei a meu Pai para que ele mande à terra o Consolador, o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade não é apenas uma pessoa, mas são os ensinamentos vários trabalhados por Jesus, que deu condição a outros espíritos, podemos dizer até a Elias, que foi João Batista, né? Aos seus discípulos e a outras criaturas que já se encontravam em condições felizes no universo, que formou o grupo no comando de Jesus, a trazer para a terra o Consolador, o Espírito de verdade, que veio relembrar tudo o que ele havia ensinado, e esse Consolador, o Espírito de verdade, ensinar muito mais. Mas, prezados irmãos, era preciso, se fazia necessário, que viesse um tempo adequado, próprio, para receber essas instruções. O que nós podemos dizer, agora, neste momento, que numa determinada época, Jesus voltou à Terra, não mais na condição física, mas chegou no espaço, podemos dizer, numa colônia espiritual, junto com demais irmãos. Foram vários que se reuniram ali. Era uma pleiade de espíritos reunidos junto a Jesus, recebendo todas as orientações da vida, para trazer à tona todos esses ensinamentos. E assim, teve a criatura responsável, ou o casal responsável, para servir como instrumento de Jesus, embora ele na condição física, trazendo consigo o dom espiritual, ou seja, a mediunidade, para que através desse dom pudesse realmente receber as mensagens daqueles bons colaboradores de Jesus. E esse tempo chegou aqui na Terra. De tal forma, prezados irmãos, retorno a trazer à tona esse ensinamento. Ora, sou filho de pais que se diziam católicos, mas, de acordo com o meu pensamento atual, não tinha nada de católico. Ia uma vez lá na igreja, principalmente nas festividades, mas que não tinha nenhuma base fundamental de acordo com a religião e o Evangelho de Jesus. Eu nunca recebi deles alguma orientação a respeito. Mas, como criança, eu comecei a receber, a ver, a enxergar, prezados irmãos, algumas mensagens, ou seja,
algumas manifestações espirituais mediúnicas, até mesmo na casa de um amigo, vizinho nosso, que era evangélico da Igreja Assembleia de Deus. E um dia, eu adentrando dentro da casa dele, vi ele lá com a caboclinha, por nome de Ceci, trabalhando, e batia com os pés, com os dedos, enquanto a família, a esposa e filhos, se encontrava em outro departamento da casa, orando, e eles eram evangélicos. E aquilo me chamou a atenção. Certa vez, nós, passando junto a casa vinha ao meu lar, uma senhora que trabalhava, esposa de um militar da aeronáutica. Ela era enfermeira, trabalhava na maternidade em Recife. Eu não sabia que ela tinha esses dons. Ao passar em frente à casa dela, ela me chamou, uma voz mais cheia, ela como instrumento mediúnico. E Vanzinho, era meu, como me chamava, Vanzinho, eu quero que você vá chamar minha mãe. Ora, era a mulher que estava falando, mas era o instrumento. Eu quero que você vá chamar a minha mãe, que eu quero falar com ela. Diga que eu estou aqui, quero falar com ela. Aí eu, falar com quem? Minha mãe. Você diga a ela que é. Aí falou o nome dele. É Miro. Aí, que é Rosemiro. É Miro, diga que é Miro que está aqui. Eu simplesmente dei uma carreira daquela e não fui dar o recado. E dali veio novas observações, Mas aí ainda não era doutrina espírita, era mediunidade. E eu não fui dar o recado. Bom, cheguei à idade maior e certa vez eu digo, eu preciso ter uma religião. E busquei a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Cheguei diante da Assembleia, fiquei ouvindo os pastores e outras pessoas lá falando e tal. E no momento do encerramento, o pastor pediu para que eu elevasse minha mão para cima, me entregando a Jesus, para poder adentrar a igreja. E naquele momento, veio na minha mente, primeiro, Claudivan, compra a Bíblia Sagrada. No dia seguinte, imediatamente, eu fui para Recife e comprei. E li todos os capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Sinceramente, daí comecei a conhecer a reencarnação. Ora, vamos comentar. Deus criou Adão. Adão precisava de uma companheira, criou Eva. Daí precisava mais de filhos. Veio Caim e Abel. Caim, por inveja, matou Abel e foi expulso do paraíso. Está lá na Bíblia. Mais adiante, ele caminhando, tomou novos caminhos, saiu do seio familiar e se encontrou com a grande humanidade, uma cidade já instalada, quando eu falo cidade, e lá encontrou pessoas até de estatura muito alta, e chegou a se casar. Aí eu adentro mais nos estudos da Bíblia Sagrada. Aí vou me deparar com um homem que vivia doente na estrumeira, colocando como medicamento aquilo que sobrava do gado, dos carneiros, e fazia daquilo ali medicamento.
Você já sabe de quem estou falando. Quem lê o Evangelho. Esse homem, Deus deu a possibilidade dele melhorar. E um dia ele fazendo uma reflexão, ele disse: se eu pego uma ferramenta e corto uma árvore pelo tronco, deixo a raiz, ela volta a crescer, dá novos brotos e frutos que vêm saciar a nossa sede. Eu morrendo, eu viverei? Olha a interrogação. Eu morrendo, eu viverei? Ele quis dizer, porque para nós a vida do Espírito é para sempre. A morte para mim não existe, existe apenas uma passagem. Assim como eu cheguei de um casal, eu posso retornar para o mundo espiritual, levando toda a minha consciência que está na minha mente, gravada, e vou com ela. Serei espírito. E foi isso que aquele homem, exatamente, depois eu vou dizer o nome, buscou essa experiência. Então, continuando a ler, nós vamos encontrar mediunidade na Bíblia Sagrada. Homens como Davi, como Josué, procurando uma pessoa, um médium, que está lá escrito na Bíblia Sagrada, a médium de Endor, a cidade médium, Endor. E você vai encontrar a manifestação de um ser espiritual se comunicando com essa criatura que está lá na Bíblia Sagrada. Aí eu comecei a despertar para essa realidade. O que eu posso finalizar, prezado irmão, não o tema com relação à Bíblia Sagrada, é que certa vez, já aqui em Goiânia, minha esposa muito mal, passando, era doente, não tinha medicamento, tinha médico que ia afetar essa situação dela. E um dia, chegando da empresa, que vocês todos me conhecem aqui em Goiânia, cansado, tomei aquele banho, voltei para a sala, me sentei e comecei a fazer minhas preces, e de repente é como se a luz apagasse e uma nova luz adentrasse o meu lar, que tomou todo o ambiente daquela sala, e uma voz bem pausada. Não vi figura humana, mas era uma luz intensa dentro do meu lar. E que dizia: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dais ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Nós estamos falando de culpado na Bíblia. Dai a fé e a razão, a simplicidade e a humildade, que fará do nosso pensamento, do nosso amor, a vontade de Deus. Logo terminado, uma voz meiga, pausadamente, nunca mais esqueci esta prece. Aí eu sintonizei a realidade em que eu devia buscar a minha própria realidade. E essa realidade nós estamos vivenciando hoje, como simples orador, porque eu não sou aquele orador como você esperava que eu fosse. Sou uma criatura simples, ainda ignorante de alguma coisa,
não trago nada da ciência comigo, mas trago essa condição, prezados irmãos, daquilo que nós aprendemos passando pelo crivo da dor, mas alcançando a mensagem espiritual. Então aí configura para mim, com minha pessoa, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Pedirei ao Pai, a meu Pai e vosso Pai, que Ele mande à terra o Consolador, o Espírito de verdade, que vem relembrar tudo aquilo que nós fizemos, nós praticamos, e o que nós necessitamos para a nossa mudança espiritual, para o nosso crescimento. E graças a Deus, chegou à terra. Temos as demais religiões com suas responsabilidades, com os seus trabalhos. Aquele que hoje aceita estar na Igreja Católica, aceita nas igrejas adventistas, igrejas Assembleia de Deus e tantos outros templos religiosos, que vá, porque era o momento dele estar ali. É a sua primeira oportunidade de aprender o Evangelho de Jesus. Mas a vida continua aqui e do outro lado, e nós vamos selecionar para conosco aquilo que é melhor para nós. Assim como o Elias, nessa distância de 850 anos, ele separou o que foi melhor para ele. Ele observou o erro que tinha cometido, a falha, foi desobediente para com Deus. Mas ele, a partir desse arrependimento, mudou de situação, quis ser uma criatura melhor observador dos evangelhos de Jesus. Queria se tornar uma criatura bondosa, melhor, espiritualmente falando, e retornou em Deus, que é o ser supremo, o amor supremo. Não olhou o crime que ele tinha cometido, da condição de um juiz, não, porque o juiz estava na própria mente de Elias. Eu sou o meu juiz. Vocês, prezados irmãos, são os vossos juízes. Porque vocês sabem o que vocês andam praticando, se o bem ou o mal. Se querem receber as orientações devidas para o seu bem-estar, e receberá, ou se não aceita por uma questão de temperamento forte ou ignorância. Pela ignorância, não vê o foco lá na frente, se torna cego e haja praticar atos que será chamado na própria consciência, onde vai doer e vai querer pagar seus débitos. E a reencarnação é a oportunidade que Deus nos concede para o nosso crescimento espiritual, mas teremos que começar a trabalhar o nosso eu para o nosso bem-estar próprio e bem-estar de outrem, né? Aprender a se conduzir e aprender a conduzir os demais, orientar de acordo com as orientações devidas
dentro do Evangelho de Jesus, do nosso amado Mestre. E assim se tornar criaturas melhores. Vou buscar também uma figura que foi denominada santa e que de princípio a igreja não aceitou, ou aqueles que eram os mestres, os chefes das igrejas na época, não aceitava de forma nenhuma o ato de Joana d'Arc, levando ela à fogueira. Antes da fogueira, passou muito tempo aprisionada. Foi declarada como uma criatura de Satanás. Isso me lembro hoje, prezados irmãos, quando era ainda menino, eu vi as criaturas, que se diziam católicos, não quero criar situações adversas aos meus irmãos que respeito, mas tudo isso por falta de conhecimento. Eram homens, rapazes, moças e crianças envolvidas com aquilo ali, mas com o espírito ainda de criança, embora sendo adulto, de criança, que ainda não tinha adentrado as escolas. O que quer dizer eu com isso? Era uma criatura que não conhecia o Evangelho de Jesus. Na época. E ao chegar aqui em Goiânia, eu me deparei ainda com essas criaturas, aqueles bonecos se faziam, colocavam nas ruas, na avenida, e o pessoal se juntava com um pedaço de pau, coisa, para bater naquele boneco, matando novamente Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes já tinha retornado à terra com a condição feminina, onde se encontrava com a sua mediunidade, falava diretamente com os espíritos, uma criatura totalmente analfabeta, naquela condição de criança, morava em sítios, onde trabalhava junto às ovelhas, direcionando aqueles animais, cuidando daqueles animais, cuidando da plantação, que não teve sequer o direito de passar numa escola, mas tinha o direito de, através da sua mediunidade, entrar em contato com espíritos superiores, recebendo uma mensagem e dizendo para ela que ela tinha uma missão a cumprir. E essa missão vinha do alto. Os espíritos comentavam, conversavam com ela. E ela se apegou a essa mensagem e se tornou talvez eu possa dizer, na data de hoje, a primeira militar a adentrar num exército para livrar a França da Inglaterra, está lá na história. Ela não feriu a nenhum dos soldados ingleses, apenas comandou como um general diante daquele soldado, orientando para a batalha. Mas como tudo tem como acontecer, pois ela tinha uma missão a cumprir junto à França, mas a maior missão
era com ela mesma, de se tornar uma criatura feliz. Estava para o futuro ainda. Ela foi condenada até por criaturas da Igreja Católica. Se tornou uma prisioneira dos ingleses. Consequência essa que levaram ela até a fogueira, onde colocaram o fogo, o óleo para queimar, e as últimas palavras dela foi pedindo perdão a Jesus, chamou por Jesus. Retornando ao mundo espiritual, era um espírito, a partir daquele momento, feliz, onde a consciência não mais ia doer, porque ela aceitava em seus braços fraternos o amor de Jesus, em seu coração, em sua mente. Só muito tempo, posteriormente falando, é que a Igreja Católica aceitou ela como uma santa. E ela, hoje, pode-se dizer a Marte da França. Mas é o espírito que continua trabalhando, crescendo, amando e orientando a essa humanidade. Porque o que ficou gravado da vida daquela criança que se tornou jovem, chegando até a condição adulta, para cumprir uma missão extraordinária para com ela mesma, resgatando o seu passado. Quando lembrou-se que vendeu a Jesus com poucas moedas, e Jesus foi levado ao Calvário. Isso deve ter tocado profundamente no eu daquela criatura, da nossa irmã, aquele espírito na época de Judas. O arrependimento. E nós temos certeza absoluta do amor do nosso Mestre Jesus, queridos irmãos. É que ele não abandonou a Judas, embora ele tenha praticado 2 crimes, o primeiro com Jesus e o segundo com ele mesmo, o enforcamento. Mas Jesus, no momento da sua passagem na cruz, ele não esqueceu aquele homem que o traiu, Judas Iscariote, porque aquele homem também era um filho de Deus. Assim também, prezados irmãos, como todos aqueles que se encontram nas penitenciárias, como aqueles que se encontram internados nas casas de doenças mentais, por todos aqueles que por força de um país foi levado a um campo de guerra para matar a muitos irmãos, mas que ele cumpriu uma meta como militares, defendendo a sua pátria, assim como Davi também cometeu alguns erros, o rei Davi. E como praticou erros?
através das guerras, passou ao fio da espada a muitos também, traiu o seu representante do exército, quando observou aquela mulher bonita que saía para o banho, que era a esposa do oficial do exército de Davi, e ele avistou ela de longe, namorou aquelas criaturas, e com a autoridade de reis, mandou buscá-la para se servir daquela criatura. Mas a vida continua. Eu errei, vocês devem ter errado também. Nós erramos em nossas caminhadas. Eu não sei quem fui eu no passado, mais próximo quanto mais distante. As coisas erradas que eu fiz, mas estou aqui presente, agradecendo ao Senhor do Universo, ao nosso Pai de infinita bondade, que trouxe à terra esse mundo de prova e de expiações em que vivemos, as lições extraordinárias do Evangelho de Jesus, a fim de nos ensinar a saber caminhar, a saber perdoar os nossos irmãos, aquele mais difícil possível. Mas eles são filhos de Deus, assim como Elias, como Judas Iscariote e tantos outros que passaram aqui pela terra. E Jesus nos ensina o amor, que devemos amar o nosso próximo. Quem é esse próximo? É o meu filho, a minha filha, a minha sobrinha, a minha tia, meus avós. Somos todos irmãos, prezados irmãos. Eu sou apenas o pai, o bisavô de Liz, o avô de Clara, de outros netos, mas ao mesmo instante, eu sou um irmão de cada um deles. Todos nós somos filhos de Deus. A parentela é hoje que nós devemos nos amar, nos juntar através do amor, praticar um dos atos benéficos. Mas o amanhã, Claudivan, pode estar numa família distante, mas eu tenho a necessidade de reencarnar naquele ambiente para aprender novas lições. E assim, somos todos nós. Vamos ser conscientes, amorosos, não esquecer os nossos familiares, que são os bens nossos, mais próximos. Não vamos esquecer a humanidade, rogar, pedir a Deus por aquela criatura mais difícil possível, mas ele é nosso irmão, e não devemos tirar ele da nossa documentação mental, e no amanhã ele se tornará uma criatura benéfica. Meus irmãos, está chegando o horário, só temos que agradecer ao Senhor do Universo, ao nosso Deus e Deus de toda a humanidade, pelo momento oportuno que Ele nos conduz neste mundo de prova e de expiações, pelas lições extraordinárias que nós estamos recebendo com a chegada do Consolador há anos a fim já conosco, para que nós possamos atender e entender essas lições maravilhosas do Evangelho,
nos conscientizando que somos filhos de Deus e não filhos de Satanás. Satanás é os nossos erros, as nossas faltas, a nossa falta de conhecimento. Mas o amor, esse deve estar presente hoje e sempre em nossa mente. Que o Senhor do Universo, Deus de infinita bondade, nosso Pai Supremo, que Jesus, o nosso Mestre amado e irmão, seja conosco hoje e sempre. A todos o meu abraço fraterno, prezados irmãos. E muito obrigado pela atenção de vocês, de ouvir esse pequenino, essa pequenina criatura que sou, em busca da realidade, do aprendizado e o amor ao Evangelho de Jesus. A todos, bom sono e bons sonhos. Muito obrigado pela presença.